Amados, boa noite. Mais uma sexta-feira muito feliz, grandiosa, e sempre nós pedimos a Deus sabedoria para entender destas duas obras da codificação. E nós, além de pedirmos a Deus a proteção para todos nós, pedimos também aos Espíritos, nós pedimos aos amados protetores de todos que estejam conosco nesta noite. E lembrando sempre, coloque a sua água, porque é uma noite em que vamos estar conectados com os ensinamentos do Consolador prometido. Isso constitui uma bênção, uma bênção. E eu vi agora, essa semana, um amigo do Arthur Valadares, da NEP Paulo de Tarso, acho que é Tototi o apelido dele, vai fazer o início do estudo do Livro dos Espíritos. Então vocês percebem que nós precisamos desses ensinamentos, mas não é para nada tão diferente, a não ser a nossa evolução moral, a não ser a nossa capacidade de caminhar amando, servindo, socorrendo, praticando bem. Então, entendendo as diferenças, isso é muito importante, nós sabemos que cada um é um, ninguém muda ninguém. Essa aceitabilidade nos conduz a uma paz interior. Então, vamos lá, vários da nossa família espiritual entrando aqui. Marcos Serafim, meu amor de Araraquara, boa noite. Silvia Carline, linda, boa noite. Oi, Vanessa Prado, que bom, boa noite. Um minutinho só, gente. Não, é dele, é só 2 desse. Eu dou um remedinho pro meu marido. Um desse e um desse, pronto. 2, 1 e 1. Isso, pronto. É o remedinho que o marido vai tomar. Minha família linda, Vanessa Prado, eu sinto falta de vocês na casa. Lenise Orn, maravilhosa. Rosângela Aparecida Bandeira. Olha, a finalidade, sempre eu digo, desses estudos é para a nossa melhora. Não é... O católico não pode ouvir, o espírita não pode... Não, é a nossa melhora. Oi, Celso, querido, de Araraquara, boa noite, meu amor. Então vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, trazendo muita paz. Abençoe todas as pessoas que te cercam. Abençoe o seu trabalho de ganha-pão. Abençoe os seus pensamentos e atitudes. Que assim seja. Oi, Douglas, querido, boa noite, muito boa noite. Então, quando nós vamos pegar agora o Livro dos Espíritos, nós estamos quase terminando o livro 2. É quase, não é já. Então, no capítulo 9 ainda, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Só que hoje nós vamos entrar num tema que precisa muita reflexão, mas muita mesmo. Não podemos deixar passar. É a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Muito bem. Então você veja assim. Está tudo maravilhoso, de repente fica tudo nublado, aí está tudo caminhando, temporal, outro dia, um temporal tão forte.
uma criancinha caiu num córrego pequeno, mas se tornou grande, não? E a mãe foi acudir. E ela rodou junto. Os dois foram achados lá no Rio Jacaré, não sei onde. Aí começamos a pensar nisso aqui. A influência, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Será que Deus é injusto e não acudiu essa criança e essa mãe desesperada? Pensa comigo. E todo mundo correndo para acudir, não tinha jeito. Não, Deus é soberanamente bom e justo. Mas qual o motivo disso? E dessas catástrofes, dessas ventanias, de homem da roça que vai se esconder embaixo de uma árvore e vem um raio e mata aquele homem? Por que tsunami? Aí vem aquele varre e leva tudo, famílias e tudo. Por quê? É descaso de Deus? Não, não é. Tudo na natureza e tudo no universo tem uma explicação. Tem uma conotação consoladora e a orientação precisa para isso daí. Se existem criaturas que trabalham nesse processo, espíritos, mas por quê? Porque é missão. Oi, Ana Maria linda, boa noite, linda. Então, veja bem, claro que nós, na nossa humilde interpretação, essa mãe, o filhinho caiu, escorregou e ela foi de roldão, estava na proposta reencarnatória. Foi descaso dela? Não sabemos. Só a espiritualidade e ela hoje sabe explicar. Será que foi um resgate? Porque nós somos tão compromissados com tantas coisas do passado, com tantas coisas que deixamos de fazer o bem. E muitas vezes também praticamos o mal. E chegou a hora de resgatar. Por quê? Porque assim, meus amores, a lei de causa e efeito é precisa. É precisa. Deu um tiro no outro, destruiu um câncer na cara. É precisa? Então, é um assunto que a gente precisa ir conversando para entender esses tsunamis, essas enchentes que leva tudo, pessoas, crianças, casas lá. E aí? Necessidade. Vamos ao nosso livro amado. Oi, Deise, querida. Deise é de Angra dos Reis. A gente se viu no Dia da Criança. Você está lindo, o marido também. Que bom. Então vamos para essa questão. Aí eu gosto sempre de contextualizar as coisas. Mas por que saber disso, dona Valderez? Porque nós temos que ter conhecimento para não ficarmos achando que Deus é injusto, que Deus não protege, que o anjo da guarda não está vendo. Nada acontece por acaso. E se a gente entende isso, é num panorama muito grande de tudo. E agora, com os fenômenos da natureza. Vamos lá. Na questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? O que é isso aqui? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Sempre acontece isso, vocês se lembram? Mas vamos lá já. Muito bem. Vamos ver se conseguimos ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. É só ter paciência. Só ter paciência. Isto. Vamos lá. Então, vamos para a primeira questão. 536. Vamos lá.
Tem que ter paciência, porque, deixa eu falar para vocês, tudo influi, entendeu? Tudo influi, não só a tecnologia material, não, a espiritual também. Vamos lá. Na 536, os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? É preciso. Resposta. Resposta linda. Ó, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Já deu uma resposta os espíritos da equipe do Kardec, de Tours, Lyon, Lisieux e outros lugares, está aí a resposta. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aquela moça que rodou, tinha que acontecer. Entende? Ah, mas ela descuidou. Ah, porque não tem. Quando tem que acontecer, está aqui. E aí eles continuam explicando. Esses fenômenos, tem uma pergunta, tem sempre o homem por objeto? Claro, gente. E algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objetivo, o que é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Às vezes é necessário acontecer isso. E é por isso que nós, espíritas, temos que ter o conhecimento disso. Então, o que acontece? A hora que há um temporal, os nossos antigos faziam assim: ninguém está na frente do espelho que é aço porque atrai o raio. Ninguém. Você não vai também colaborar para que a coisa aconteça errado. Antigamente, cobria o espelho, não ficava na frente, não liga para nada, vai acontecendo. As casas construídas nos morros caem. Gente, vem uma avalanche, vai tudo embora. Oi, Lucéia, amada, fica boa. Estamos rezando aí para ficar boazinha, fortalecida, tá bom, meu amor? Um beijo, querida, um beijo. Então, veja bem, esses fenômenos têm esse motivo, tem uma razão direta para educar o homem. Você veja bem, quando acontece os tsunami, aqueles, ou então fogo numa fábrica, é o homem que tem que ser educado, e nós não sabemos o que cada um fez em vidas passadas. Sempre, 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 aqui essa obra é clara para nós. Ou acontecem as coisas porque os espíritos inferiores não gostam de nós, querem vingar-se, ou são hiper invejosos. Ah, mas ela só trabalha. Ah, mas ela está perdendo. Ah, meu amor, Então nós vamos vendo aqui, com isso aqui, a bênção do conhecimento para não ficar contra nada na natureza. O Celso já deu o pitaco dele, olha o que ele falou. O Celso é de Araraquara. Os fenômenos da natureza são entendidos como ações da espiritualidade para manter o equilíbrio do planeta, não ocorrendo por acaso, mas como uma manifestação da vontade de Deus que utiliza espíritos como seus agentes. São fatos necessários. É o que nós estamos falando, amor. Celso está caminhando aqui. Tá? Olha, você não tem que agradecer, eu te amo, amor, eu só quero que você fique boa, porque você é uma vara da videira, você tem que trabalhar bastante. Entende, amor? Entende? Vamos ver lá. Então vocês vão vendo que está tudo na proposta divina. Então, aí vem os cuidados necessários com alguém, com todos, entende? Vai construir casa no morro? Não. Vai ficar na frente, debaixo de uma árvore quando chove, pro raio cair em cima porque atrai? Não. As coisas vão sendo assim. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. Ainda continua nessa questão. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira. Nisso, como em todas as coisas. Agora eu penso, por que teve câncer aqui em casa no meu marido, há 18 anos, que teve que tirar o estômago inteiro? Por quê? Não procurei saber com a espiritualidade nada. Por quê? Alguma coisa ele fez que tem que passar por isso.
Sarou, acabou. Então, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira. Nisso, como em todas as coisas que eu falei agora. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre a matéria para os agitar, acalmar ou dirigir. Você vai ver a resposta. É sensacional. É evidente. E não pode ser de outra forma. Então, Deus tem vários espíritos preceptores com responsabilidades nessas colocações. Entende? E vai acontecendo. Mas essa menina desencarnou assim, por quê? Vai saber, compromisso do passado. Amor de mãe, vai acudir ao filho e deu isso, não? E aí, uma casa, um barraco no rio, cai. Mas por que? Então, realmente há a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, sim. E é por isso que aquele povo antigo, eu lembro do meu papai e da minha mãe, quando começava o temporal, ninguém ficava trabalhando não, já ia fazer oração, ficava quietinho, entende? Ficava concentrado. Se ele sabia como espírita disso, eu não sei, nunca conversamos disso, não deu tempo, mas não era assim, por exemplo, tá chovendo e vai na marcenaria e nada disso, quietinho, espera passar, entende, gente? E nós não fazemos isso, entende? E aí, está falando aqui, mas é evidente, a influência dos espíritos, e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Não é ele. Ele tem os seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Não é ele. Espíritos. Oi, Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. Aí o Celso colocou de novo. Jesus nos deu o exemplo ao acalmar a tempestade. Bem lembrado, Celso, bem lembrado. Só, que energia, não? Que vigor, não? Tá? Que magnetismo, não é? Então, vocês estão percebendo já nessa questão que tem espíritos responsáveis para esses processos. E como nós vamos fazer? Trabalhar a oração, a trabalhar a acomodação dentro de casa. Está chovendo muito, a gente de pequeno entrava embaixo da mesa, que se caísse telha não caía em cima da mesa. Então, são coisas que a gente vai lembrando agora na prosa que estamos tendo, entende? Ninguém ficava, quando era uma tempestade, a casa que não tinha forro naquela época, ficava ali, não, entrava tudo embaixo da mesa. Porque se caísse uma telha, cai na mesa, não cai na cabeça nossa. Aí, você veja bem, como tudo tem uma explicação para isso, não? E a gente vai recordando disso, e é bom. Essa questão ficou clara, hein, amor? Ficou clara. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença que olhavam os espíritos como divindades. Então, eles acreditavam, por exemplo, para dar bastante vinho, Deus do Baco, para dar bastante colheita, outro Deus, espíritos, entende? Antigamente, eles, na mitologia dos antigos, mas por isso que os gregos, e também os romanos, ele possuía vários deuses, vários. O único que começou a história foi Moisés, entendeu? Um Deus único, tá? Ora, esses espíritos nos representam, esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Olha que bonito. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros
de presidir a vegetação. Acho que é Ceres, não estou lembrando. Ceres, a deusa da colheita. Essa crença é destituída de fundamento? Eles questionam. Resposta: ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. E pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo esses fenômenos geológicos? Tem alguém lá presidindo isso? Resposta: esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo sua atribuição, dada por Deus. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e vocês vão compreender melhor. Ainda eles falam: mas vocês pensam comigo, os índios, sem ter conhecimento de nada, não acredita em Tupã, não acredita na lua, no sol, a deusa da floresta. Então, é assim. O Celso colocou aqui Gaia, a terra, Zeus, o céu, colocou várias coisas da antiguidade. Então, está explicadinho também que ainda, eu penso, nós não temos a capacidade intelectiva para assimilar isso, que Deus, soberanamente bom e justo, tenha uma equipe que cuida dos ventos, que cuida da enxurrada, que cuida do tsunami. Entende? É difícil entender isso, não? Como não temos ainda a inteligência necessária para entender Deus, que é a inteligência suprema. A gente sente. Jesus falou: sois deuses, somos criaturas dele. Mas para entender esse Deus é duro, hein? Vamos só ficar no amor. Pronto, acabou. Entenderam? Vamos a 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados no meio de nós? Resposta: que o serão ou que for. Estiveram-se no nosso meio ou ainda estão. Está aqui. Isso, olha, veja bem. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Simples, ignorante, depois imperfeito, depois perfeito. Perguntando: esses espíritos pertencem à ordem superior ou inferior? Resposta: é muito sábio. E isso depende do seu papel mais ou menos material ou inteligente. Até isso, Deus provê. Por exemplo, pode colocar para comandar um redemoinho, um espírito imperfeito, ele está para isso, ele vai fazer. Pode colocar, tem que ter um tsunami porque a clientela está horrível, não acredita em Jesus, não acredita em Deus, é muito materialista, pode ser espírito iluminado que está, vou melhorar esse planeta, vou melhorar. Que coisa, não, gente? Que interessante, não? E ainda tem pessoas que querem ficar ali longe dele, não pode. Nós vamos aos poucos assimilando. Vocês pensam que para mim também não é? É difícil. E tudo, como nada é por acaso, não? E quando você vê em outra colocação, no meio que eu vivo, fora desse contexto, uma criança com 12 anos, 7ª série, analfabeta, não conhece o AEU, por quê? Por quê? Olha isso aqui. Além da capacidade intelectiva que não tem, TH, não sei lá, tem a influência dos inferiores. Claro que tem.
Por isso que tem que ter amor, paciência, tolerância e trabalhar bem. Isso está certo. E essa questão está certa. Então vamos ver lá. Na 539, nossa, já vai meia hora. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, e um espírito que age, é um espírito que age ou se reúnem vários? Olha o que eles contam para nós. Não é um espírito. Em massas inumeráveis. Agora, vocês pensam comigo, se isso é com referência aos fenômenos da natureza, pensa comigo o que vem acontecendo no âmbito da convivência material. Uma menina de 13 anos mata a mãe a facada. Por que isso? Deus é injusto? Como é que deixou? Quem que estava com ela? Gente, tudo tem explicação. Tudo tem explicação. A mínima coisa. E eles, a gente vai sempre lembrando, os inferiores ou querem se vingar ou têm inveja. Então, e qual é a nossa capacidade de proteção? Orar e praticar o bem. Orar e praticar o bem. Você vai resolver o seu problema. Eu fico assim, um pouco preocupado com o que eu estou falando, porque é o seguinte, nem seu espírito protetor, nem Jesus, nem Deus vai solucionar o seu problema. Você tem que ter vontade, coragem. E aí, vem lá, orar, alto amor, pensamento positivo, pedir para obter. Tudo está ligadíssimo. É muito importante isso daí. Então aqui, ó, na produção de certos fenômenos, não é um espírito, é uma massa que está responsável. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido. Se ele faz isso por vontade, ou ele não pensa, não quer saber, resposta: alguns sim, outros não. Aí ele diz: eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animaizinhos pequenos que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas, os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que entre uma certa transformação da superfície do globo é necessário para a harmonia geral? Tudo. Se pensássemos na Terra, na época da formação, com os dinossauros e tudo, olha como é hoje. Mudou muito. Mas foi só o homem, materialmente falando? Não. Com a conivência dos espíritos, claro. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, agora que vem, os mais atrasados são úteis ao conjunto. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Os atrasados são úteis para esses processos que Deus quer que se realiza. Eles vão sair dessa condição de imperfeito, de atrasado, de reencarnação e reencarnação, vão deixar dessa atividade a qual Deus deu-lhe essa responsabilidade e vão se melhorando, chegando à condição lá milenarmente de espírito puro e perfeito. Por quê? A necessidade da transformação moral da criatura. É batalhar sempre isso. E é o que o Kardec fala. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Então, esses imperfeitos são usados aqui, necessários, mas vão evoluir na escala, porque através da reencarnação é assim. E então, enquanto ensaiam para a vida
E antes de terem a plena consciência de seus atos, e usando bem seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Muito bem. Mas a partir do momento que ele se esclarece, a partir que ele evolui, ele vai deixar essa tarefa para outros, aqueles que estão passando por esse crivo, não? Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mas mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Vocês viram que demora? Eu sempre converso com vocês que nós já saímos da infância espiritual. E como que a gente sabe que já estamos na adolescência espiritual e moral? Olha, a gente ama, a gente estuda, a gente pratica a caridade. A gente pratica. A gente faz por semelhante o que gostaria que fizesse para nós. Você entende? Tem a inteligência, a capacidade e a amorosidade e o amor no coração. O amor no coração. Entende? Então, não tem retrocesso. Não tem. Vai usar bem o livre-arbítrio. E aí, ele completa assim: mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral, que está faltando para nós. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo. Que ele, arcanjo, também começou do átomo. Admirável lei da harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pôde ainda entender o conjunto. Mas já estamos começando a entender. Por quê? Porque nós sabemos que hoje, esta reencarnação, a nossa família espiritual sabe, essa reencarnação vai ser decisiva para a nossa próxima, na Terra ou num planeta menos evoluído. Depende do quê? Você ama? Você serve? Você auxilia? Você divide? Você acode? Gente, não tem nada fora disso. Não adianta. Vai ser assim. Então, na semana que vem, nós vamos ver outro assunto também bem assim. Os espíritos durante os combates, nas guerras. Você viu que horror? Aqui tem essa questão. Paramos aqui. Oi, Gláucia, chegou atrasada? Não tem importância, filha. Depois você lê, depois você vê, você escuta. Deu uns terereco no começo aqui, mas depois firmou. Tá tudo bem, entende? Mas tá tudo em ordem. E vamos então para a bênção do Evangelho. E nós estamos no texto piedade, que é o que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Já fica aqui aquela fala. Não é para você ficar falando que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo. Você não faz nada sozinho. Você faz sempre com o auxílio de 2, 3, 4, 10 pessoas, não é? Então, não adianta ficar orgulhoso, afanado. Não, é humildade. Humildade sempre, não? E aqui, nesse contexto, vem o tema a piedade. E essa lição, quem escreveu, chama Michel, e a cidadezinha de Bordeaux, na França, 1862. O Michel era um indivíduo simples, mas que tinha uma fé inabalável. E muitas preces, muitas orações, e ele então subiu na escala e está aqui dando, e o Kardec colocou em o Evangelho. Ô João, boa noite, amor. Boa noite, João, querido, tudo bem? Então vamos falar sobre a piedade. O que é piedade, dona Andrés? Ter dó de alguém, ter dó, entendeu? Você tem uma casa deliciosa, uma cama fofinha, um fogão gostoso, um micro-ondas. Agora você pensa um pouco. Antigamente, fogão de lenha, abana, tomar banho frio, não tinha nem sanitário,
E aí, as doenças? Se você se olha, você fala, obrigado, meu Deus, eu estou ótimo. Porque a gente encontra às vezes com uma pessoa que numa batida ficou paralítico, está na cadeira de roda, não vai ter mais jeito. E aí? Então, piedade é ter compaixão das pessoas. Mas não precisa ficar coitadinho, não. Ter compaixão e começar a trabalhar mentalmente para o bem dela. Eu acho que é Frei Chico, ou Frei Gilson, não sei, que vai sofrer uma cirurgia e está pedindo prece na internet. Então, fiquei com dó dele. Ele consegue reunir multidão, ele canta, ele entoa, ele é maravilhoso. Ele está doente, agora está pedindo oração. Dá piedade, dá. Mas vamos fazer. Vamos lá. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz até Deus. O Espiritismo, sempre a gente precisa lembrar disso, não? Não é que cobra. Eu falava para o seu José, o antigo foi embora de Bitinga, já desencarnou. Nossa, o Espiritismo cobra muito. Não é que cobra, ele te mostra a verdade. E a verdade vos libertará. Aí é que tá. Então, está falando aqui, a piedade é uma virtude que nos aproxima dos espíritos melhorados. E ela é irmã de quem? Da caridade. Ninguém esquece de uma irmã Dulce, ninguém esquece de uma Teresa de Calcutá, ninguém esquece do Nivaldo, do Chico, do Frei Damião. Ninguém. Entende? Por quê? Tinha esse lado amoroso, com referência às criaturas. Ganhava alguma coisa? Não. Era por amor, gente. Não media esforços para se submeter às coisas que precisava fazer. E venceram, todos venceram. Todos venceram, não? Vamos em frente. É o que ele fala. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre suas feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais. Nós vimos, no domingo, a Amélia discorrendo sobre sofrimento e Jesus. Então veja bem, Jesus era completamente cercado por pessoas sofridas. Cercado. E ele, desde que a pessoa quisesse e tivesse fé, conseguia a cura, conseguia a melhora, conseguia a mudança. Então, é assim, quando não é uma colocação nossa certa, você passa na rua Domingos Robert, a hora que está aquele povo esperando para comer sopa. Tudo vagabundo. Não é assim. Não é assim. São essas pessoas necessitadas, moralmente falando. Não é nem o prato de comida. É o entendimento do porquê está sofrendo, eles não entendem. Então tá aqui, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Por quê? Vossas lágrimas, vossas palavras, vossas atitudes vai amenizar a dor da criatura. E nesse texto da Amélia Rodrigues é o seguinte: o sofrimento existe e é diuturnamente, mas com Jesus dá uma placada, dá uma melhorada. Mas estou passando por isso, talvez eu preciso. Vai, acredita, pede e vai em frente. Então está aqui falando. Temos que restituir a esperança e a resignação das pessoas. Não adianta xingar, não adianta falar, Deus não existe, que horror, eu tô... Não, ao contrário. Ao contrário. É a orientação certa, precisa. Aí,
ele diz: esse encanto é verdade, tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio, que esses deixam atrás de ti. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. É só você falar coisa boa num atendimento fraterno. É só o padre no confessionário falar: faz isso, faz aquilo. Ai, gente, é isso que a humanidade precisa. Novos rumos. Nortear-se para o Cristo. É assim. E aí ele diz: a piedade, uma piedade bem sentida, é do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a vida o Divino Mestre e que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. A Boa Nova é fincada só nisso. O Evangelho é fincado nisso. Totalmente, totalmente. E quando isso você faz, você esquece das suas mazelas. Aqui não fala. Mas quando você enxuga a lágrima do outro, você esquece de chorar. Você fala: eu não tenho problema. Graças a Deus. Quando você vê o outro pior, você acolhe, cuida e fala: ai, como eu estou bem, Jesus, que bom, obrigado. Gente, é sério. E quando essa doutrina, que é do amor total, retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, aí haverá felicidade na terra, porque haverá uma concórdia da paz e o amor. Coisa que não existe nem em nossos lares. Não existe. Precisamos trabalhar a humildade, a aceitabilidade, deixar de lado o egoísmo, a vaidade, o orgulho, achar que sabe mais que os outros. Precisa fazer isso? Precisa. Então, aí ele continua assim: o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo, o vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Ninguém quer escutar disso, você percebe? Ninguém quer escutar. Mas é obrigação nossa. Oi, Cleuzinha, boa noite, amor. Boa noite, linda. Olha, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, há uma fala de Jesus assim: eu sou a videira, vós sois os galhos. Você, espírita ou não espírita, é um galho da videira. Para exercer isso aqui, a piedade, a compaixão, o atendimento, o auxílio. Ah, mas eu estou cansado, eu já fiz minha parte. Mentira. Mentira. É trabalhar com os joelhos conjuntados até o fim. Não adianta achar que já fez muito. Não, não, não. Sai do mesmismo. Entende? Sai do mesmismo. Porque não é assim. E aí está falando, o sentimento mais próprio para o nosso progresso e para domar o egoísmo e a vaidade. Olha, gente, sai aqui do nada, viu? Não sei o que está acontecendo. Olha aqui. Vamos lá, vamos terminar. Deu uma treguinha. Vamos lá. Aí ele diz assim: quando a piedade está longe. Espera um pouquinho. Diz assim, o Michel diz assim: quando a piedade está longe, entretanto de causar a perturbação e o aborrecimento, aí apavora o egoísta.
Então, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia, porque não está dando bola para a pessoa, não está colaborando. E aí ele se torna um irmão também infeliz. E aí ele recomenda assim: a piedade é a melancolia, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece a nossa caminhada para a pátria espiritual. Desculpa, porque aqui eu nem sei o que acontece, viu? Mas vamos orar. Se parar, parou, tá bom? Vamos lá. Precisa trabalhar a paciência, não é? Então vamos agradecer a noite de hoje, mesmo com alguns probleminhas. Minha gratidão a todos que entraram, minha gratidão. Todos são beneficiados nessa hora, porque o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor está com você, contente porque você está ouvindo das coisas necessárias de Jesus. Então, Deus, Jesus, mensageiros do bem e da paz, obrigado por tudo que nos tem concedido. Gente, agradece o dom da vida, agradece a família, o lar, as pessoas que nos cercam, a nossa capacidade de começar a entender, a nossa mudança, nós estamos mudando, melhorando. Então, mas também é o momento de pedir. Peça aquilo que te incomoda, aquilo que você não conseguiu ainda modificar. Vamos lá, peça enquanto eu oro. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir ao bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos força de a suportar sem murmurar. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum pensamento inferior dos nossos irmãos menos esclarecidos. Amados, esclarecei-nos sobre a concorrência, a consciência, sobre os meus defeitos, os nossos defeitos, e levantai de todos sobre meus olhos, tirai o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Meu anjo guardião, nosso espírito protetor, que vela por nós, e também os espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que eu me torne digno de ser uma pessoa piedosa. Que bonito, não é? E assim podemos dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E para vocês, uma linda noite com Jesus. Lembrando quantos esclarecimentos, quantas maravilhas estão chegando. E quando, eu quero contar para vocês, quando eu trabalho assim, eu tenho uma noite tão feliz, eu durmo tão gostoso, entende? E é isso que nós temos que fazer. Gláucia, um beijo, meu amor. Fiquem com Deus, o meu carinho, meu amor. Tudo de bom.